Então hoje, vou falar sobre os 3 dons de poder. Dom da fé, operação de milagres e maravilhas e os dons de curar. Sinceramente, dos 9 dons, esses são os mais fáceis de entender. É os mais tranquilos assim. Não há muito, a não ser o dom da fé. O dom da fé eu vejo alguma confusão, meio que generalizada assim, porque há muitos tipos de fé na Bíblia. Tirando isso, irmãos, que nós vamos dar uma atençãozinha maior ao dom da fé hoje. Tirando esse, nós vamos trabalhar os outros dons. E aí domingo que vem, domingo que vem, a gente trabalha os dons vocais, que as pessoas fazem confusão também, principalmente no variedade de línguas e interpretação de línguas. Então vamos lá. O primeiro texto de hoje, eu quero começar só a título de introdução. Pode passar, por gentileza. Paulo falando aos Coríntios no capítulo 2, no versículo 4 e no versículo 5. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. É a minha oração, é a minha entrega diante de Ti. Muito obrigado, Jesus. Espírito Santo, que eu possa pregar envolto em Teus braços. É a minha oração em nome de Jesus. Por que eu decidi escolher esse texto para começar? Porque quem está falando é um erudito. Tem um peso maior essa fala, porque quem está declarando ela é um homem erudito nas Escrituras, que foi ensinado aos pés de Gamaliel, irmão, a maior autoridade, considerado um dos homens mais sábios daquela época. Um homem com cabedal de conhecimento enorme, letrado. Ele é que está falando isso. Não é algum outro, não, mas é simplesmente o apóstolo Paulo dizendo assim: olha, as minhas palavras não são só persuasivas, sabedoria humana, conhecimento técnico, disso, daquilo, de um assunto, de um tema teológico ou lá. Isso é muito bom. Tanto que nós temos teologia na casa e impulsionamos as pessoas a estudar. Mas o Evangelho, quando não tem a graça de Jesus, quando não tem a presença do Espírito Santo, quando os sinais não nos acompanham, irmãos, é um Evangelho que ficou manco. Como nós falamos lá na primeira mensagem, da questão do cessacionismo e continuismo, só o espiritual, sem base, sem Bíblia, sem Evangelho, sem uma boa teologia, irmão, também não funciona. Está manco também do mesmo jeito. Agora só teologia, só Bíblia, sem poder de Deus, está manco do mesmo jeito, irmãos. O Evangelho pleno é o Evangelho que Paulo está falando aqui. Palavras, fundamento, mas graça de Deus, unção de Deus, aquela unção palpável. Quando uma pessoa fala, a graça de Deus é sentida, irmãos. Num simples discipulado, há lágrimas do outro lado, a unção de Deus presente, daqui a pouco a manifestação do Espírito aqui ou acolá. É esse o Evangelho que eu tenho pedido para manifestar na terra durante 3 décadas. Senhor, graça e conhecimento caminhando junto. É o que Paulo está falando aqui. Por quê? Para que a vossa fé não se apoiasse só em conhecimento humano. Porque conhecimento humano, irmãos, como eu falei, até o Jô Soares era um teólogo por excelência, conhecedor pelo menos de muito da Bíblia, dava show em muito cristão, mas não tinha graça, o poder de Deus, e não tinha se rendido ao senhorio de Cristo. Mas ele fala, para que a gente não se apoie no conhecimento só, é por isso que eu fluí no poder de Deus. E é o nosso choro e a nossa oração, irmãos, sempre. E é o que nós procuramos viver. Então, diante disso, não só numa vida de poder, numa vida de manifestação de graça, é que nós estamos falando então das manifestações espirituais, dos dons espirituais, e hoje de 3 dons, os dons de poder. Eu vou começar com o dom da fé. Pode começar, pode colocar ali para mim. Como eu falei dos 3 dons de poder, esse é o que tem assim, a gente tem uma dificuldade um pouquinho maior de entendê-lo, de compreendê-lo, e por isso eu vou gastar um tempinho aqui com você hoje. Pastor, você
fluiu muito nesses 3 dons aqui, vou te falar uma coisa. Eu já tive experiência com esses 3 dons, mas não é os dons que mais se manifestaram até no meu ministério pessoal nesses anos todos, porque nunca foi o foco da minha busca. Lembra que eu sempre falo, você é fruto daquilo que busca. Sempre busquei mais os primeiros 3 dons que eu ministrei nos domingos passados. E como a gente é fruto daquilo que busca, é onde eu acabei mais manifestando no ministério pessoal que o Senhor me concedeu. Mas vamos lá. Dom da fé. Existem vários tipos de fé, irmãos. E entender esses tipos de fé é necessário agora nesse primeiro momento. Então vamos lá. A primeira fé que existe, eu chamo de fé natural. Pode passar. O que é a fé natural? A fé natural, homens e mulheres possuem. Crentes, homens e mulheres, crente, ímpio, pessoas que estão em Jesus, pessoas que não estão, porque ela foi dada ao homem dentro já da sua própria concepção. Nós somos um ser tricotômico, espírito, alma e corpo, e isso está ajustado dentro da nossa própria tricotomia. O que é a fé natural? Eu estou comendo, hoje almocei, porque eu sei que o alimento, ele vai me manter vivo. O que moveu eu me alimentar hoje? A fé natural. Eu peguei um carro, virei a chave ou apertei o botão, depende do carro que você está, e ele ligou. O que eu fiz, esse ato de ligar e saber que vai acontecer algo, o carro vai dar partida, é a fé natural. A fé natural move o ir e o vir, o andar, não requer nada de sobrenatural aqui. É apenas uma fé natural que todos têm. Ok? A segunda fé, nós chamamos de fé salvífica, tecnicamente, pode passar, por gentileza. Ou alguns gostam de chamar de fé para a salvação. Essa fé, ela é ativada quando os olhos são abertos para Cristo, no momento da salvação. E é uma decisão pessoal. Nós temos livre-arbítrio de aceitá-lo ou não, de querê-lo ou não. Mas no dia que os olhos se abrem para Jesus, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, aquele agora que crer com o coração e confessar com seus lábios será salvo. Quando o evangelho é pregado, quando alguém me apresenta o plano de salvação, e foram várias almas que se converteram, né? Lá no Elas, na estrada, a Carol estava me falando. Vê, ali houve uma palavra que foi pregada, mulheres ouviram a palavra e aceitaram a Jesus ali, e é nesse momento que a fé salvífica entrou em ação. A fé para a salvação, ela entra em ação. Naquele momento, aonde eu declaro que o Senhor da minha vida, a partir de agora, é o Senhor Jesus Cristo. É nesse momento. Existe uma terceira fé, que alguns vão falar como, pode passar por gentileza, fé como fruto. Mas essa fé como fruto, apresentada em Gálatas 5:22, que algumas Bíblias trazem um dos frutos, dos gomos do fruto como fé, outras vão traduzir como fidelidade. Porque essa fé como fruto é uma fé fiel, que está ligado à confiabilidade. É uma fé diferente, que está ligado à maturidade cristã, está ligado a um nível de fidelidade e confiabilidade que eu exerço diante de Deus e diante dos homens. Por isso que até em algumas versões, você vai ver Gálatas 5:22, não apresentando a palavra fé, mas sim já traduzida como fidelidade e não fé. Mas para você saber que existe essa fé, ligada a um fruto, uma expressão de maturidade, que é o caráter de Cristo expresso em nós. Esse é o fruto do Espírito. Mas existe a fé como dom. Pode passar. O dom da fé não é fé natural, não é fé salvífica, não é uma fé, mas é uma operação. Não, irmão, nós estamos falando de dons sobrenaturais, estamos falando de operações sobrenaturais. Então o dom da fé é algo sobrenatural, capacidade sobrenatural de movimentar circunstâncias adversas. E é interessante porque todos nós temos um nível de fé, que ele vai crescendo ao longo da nossa vida. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 12, você pode anotar e ler depois, versículo 3, que nós temos uma medida de fé.
Todos nós temos. E 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, eu não vou abrir todos os textos para a gente ganhar tempo, vai dizer, por exemplo, que a fé deles havia crescido sobremaneira. Ou seja, a fé pode crescer, a fé pode se desenvolver. Então todos nós temos uma medida de fé. Vamos lá, fazer uma pergunta básica aqui, entre nós. Nós estamos no mesmo nível de fé todos nós? O que você acha? Não, por quê? Depende do que esse nível de fé, essa medida de fé? As práticas espirituais, pode ser. O teu nível de vida com Deus, pode ser. A sua busca. O que mais? De revelação. A fé vem pelo ouvir, e ouvir isso é verdade. Eu acho que eu não sei se alguém falou aqui no meio, as próprias experiências e vida com Deus, porque acontece uma coisa, eu passo por turbulências, eu passo por tempestades, eu vou vencendo alguns gigantes, a minha fé não é mais como era lá do início, irmãos. Há um acréscimo da minha fé. Tanto que Paulo vai elogiar em determinado momento a igreja de Tessalônica. Olha, eu tenho percebido que a medida da vossa fé, ela tem crescido sobremaneira. Então todos nós aqui temos um nível de fé. Nesse exato momento, se tivesse um feômetro, um medidor de fé, na cabeça de cada um assim, de 0 a 100%, eu tenho 35% de fé, o outro tem 50%, outro tem 70%. Enfim, é só uma metáfora aqui, uma brincadeira. A gente vai ver que há proporções diferentes em cada um de nós aqui. E o que é o dom da fé então? O dom da fé é quando a nossa fé, a nossa medida, é claro que ao longo da nossa vida, por ouvir a palavra como foi falado, de uma vida com Deus, os gigantes que nós vamos derrubando, a maturidade que vai chegando, o nosso nível de fé vai aumentando. E nós vamos vencendo e sendo mais ousados e conquistando, é uma maravilha. Mas tem horas que nós enfrentamos alguns gigantes que a nossa medida de fé atual, ela não é o suficiente. Então vem uma espécie de plus na nossa fé, para que a gente possa operar e enfrentar determinada circunstância. É para aquele momento, é uma operação espiritual. E depois a fé volta para o seu limite normal aqui. É só para aquele momento. Eu vou dar um exemplo, alguns exemplos bíblicos, mas deixa eu falar de uma experiência pessoal, rapidamente. É interessante. Quando eu e a Carol estávamos namorando, faz tempo. E aí, aquela semana inteira o Senhor falou para mim assim, chegou a hora de noivar. Tempo do noivado. Falou para mim e falou para ela, só que a gente não falou um para o outro, não vamos forçar a barra, não e tal. Mas chegou no sábado, antes do culto de jovens, que a gente foi juntos, a gente sempre ia juntos para o culto de jovens. Aí a gente conversou antes e um falou para o outro, é tempo de noivado. Eu falei, eu também entendo, é isso. Só que qual é o básico para noivar, irmãos? Uma aliança. Só que eu estava num tempo de desemprego, procurando, a porta não se abria, estava difícil demais, gente, pelo amor de Deus. A porta não se abria e a gente orando, mas ok. Buscando a Deus desesperadamente. E eu falei, meu Deus, a gente tem que noivar, mas eu não consigo nem comprar um par de aliança. E aí a gente saiu depois do culto, para a gente jantar na casa dos meus pais, a gente tinha marcado, a gente foi cabisbaixo, eu e ela. Tá difícil, hein? A gente precisa noivar, mas, meu Deus, que dificuldade. Mas amém. A gente foi meio cabisbaixo assim, até lá em casa. Jantamos lá em casa e tal. De repente, no final da janta, irmão, eu peguei ela assim pela mão. Vamos na sala agora. Ela, amém? Na sala. E eu peguei na mão dela, falei, nós vamos orar agora. Só concorda. Até amanhã, meio-dia. Eu não me lembro de ter orado assim outra vez na vida. Até amanhã, ao meio-dia, essa aliança vai estar na mão.
vai acontecer um milagre e vai ser um testemunho público de que Deus está selando esse noivado em nome de Jesus. E lá, e ela só assim, ó. Amém, 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 amém. E eu terminei de orar assim, em nome de Jesus. E ela, amém, e voltei. Passou uma meia hora, acho que o meu nível de fé voltou para o normal. Acho não, tenho certeza. Porque foi só o dom da fé em operação. Eu nem faria aquela oração tão ousada se não fosse o dom da fé em operação ali. E aí sabe o que bate depois que o teu nívelzinho volta para o lugar? O que eu fui fazer, cara? O que eu fui orar? Ah, beleza, cada um vai para sua casa. No outro dia de manhã, 9 horas, 9h30, 10 horas, 10h30, 11 da manhã, um familiar meu me liga. André, meu filho, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Eu estava orando aqui, é uma crente. Eu não sei quando você vai noivar ou não, mas Deus me falou essa manhã que as alianças que quem tem que dar sou eu. Eu falei, amanhã eu estou vendo. Você não está entendendo o que está acontecendo aqui. Você está exatamente dentro do horário, dentro daquilo que foi liberado, com uma palavra de fé, uma palavra de ousadia. E daí eu liguei para Carol na mesma hora, falei assim, ó, deu certo. Ela deu certo que a aliança já está, amanhã estou indo ver o modelo e tudo. Que até esse meu familiar, ele ficou assim, como assim amanhã? Eu falei, amanhã. Aí eu fui contar toda a experiência, e foi aquele choro e tal, porque testifica para aquele que Deus está falando também, né? Que Deus manda fazer o ato, testifica nos dois lados, não é num só. Esse foi uma das experiências mais marcantes com o dom da fé que eu tive na minha vida, irmãos. Porque o meu nível de fé não aguentaria um negócio daquele, não tinha jeito. Deixa eu falar de dois exemplos bíblicos rápidos aqui. Pode passar, por gentileza? Pode passar. 3 homens de Deus, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles não coadunam com a disposição do império, de adoração e etc e tal. E a sentença é, se vocês não fizerem isso, se vocês não se submeter à prática aqui, vocês vão para a fornalha. E qual é a posição de fé desses caras? Não, vamos ler aqui o texto, irmãos. Eu sei que, peraí, não precisa tirar daí não, tá? Abra na sua Bíblia aí, e eu vou abrir aqui. Vamos lá. É que esse texto é maravilhoso. Não dá para passar só passando assim não. A gente tem que... Vamos lá. Daniel, capítulo 3, versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam assim para o rei. Olha só. Nabucodonosor, nós não precisamos defender-nos diante de ti. Se nós formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem nós prestamos culto pode livrar-nos. Ele nos livrará da sua... É ter muita fé aqui, irmão. Ele não está falando para qualquer um. Está falando para um imperador babilônico. Ele poderá nos livrar das tuas mãos. Ai. Mas sabe de uma coisa, se ele não livrar também, está tudo certo. Está tudo certo. A gente morre torrado e feliz da vida. E ó rei, nós não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos imagem de ouro. Irmão, se não é um nível de fé aqui apresentado nesse lugar, não sei mais onde é que é, irmãos. Como que alguém declara diante de uma fornalha, mãos acesa, você vai ser consumido, torrado vivo, e declarando assim, a nossa vida não está na sua mão, está na mão daquele que nós servimos. Você pode jogar a carne aqui nesse fogo, mas nós não vamos prestar e dobrar aos seus deuses. E aí você sabe o que acontece na história. O quarto homem da fornalha aparece lá dentro. Agora, sabe o que é interessante? Isso não foi fé. Não, olha aqui. Hebreus, capítulo 11,
Versículo 34, 33. Os quais, pela fé, aqui é a galeria dos heróis da fé. Alguns conquistaram reinos, outros praticaram a justiça, outros alcançaram o cumprimento das promessas, outros fecharam a boca dos leões. Quem? Daniel. Outros apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Outros, pela fé, apagaram o poder do fogo, irmãos. É a fé em ação. Uma fé que não é natural, irmãos. É uma fé em Cristo tão enraizada que nessa medida que eu falei e ensinei para vocês, ela se manifesta. Um outro exemplo do Novo Testamento, são vários, mas isso aqui eu quero... Não, isso aqui, olhando a cena, chega a ser engraçado. Paulo em Malta, Atos capítulo 28, pode passar o slide ali. Paulo sofre um naufrágio, para variar, todo o navio batia, quebrava, afundava, naufragava, era uma beleza, né, mano? Não sei se você ia querer entrar num navio com Paulo, sabia que ia dar ruim, mas eles vão lá em Malta, eles estão se aquecendo, e uma víbora extremamente venenosa daquela região gruda na mão de Paulo, e Paulo está nem aí, continua montando o graveto, e os caras assim contando, vai cair agora em 10, 9, 8, 7, 6, 5. Quando vê que ele não morre, aí tem toda uma logística, estão querendo colocar Paulo num lugar de divindade, aí ele vai apontar para Cristo como ele sempre fez. Não sou eu, mas você vê aqui um nível de fé expresso, de um cara que não sai correndo, eu vou morrer, por favor, alguém faça alguma coisa aqui. Não, o cara continua. Víborazinha do inferno, sai daqui, há um propósito nessa ilha, e não é você que vai me parar. É um nível de fé absurdo que esses homens andavam. Podia vir víboras, podia vir fornalha, podia jogar com leão, qualquer coisa, mas esses homens andavam no nível de sobrenatural. Não só o seu nível de fé, mas é uma fé expressa, que conquista, que avança, e que nós possamos crescer no nosso nível de fé, amém, irmãos? E aí, como eu falei, todos nós temos um nível de fé, nós não estamos no mesmo nível de fé aqui nesse auditório essa noite. Uns estão aqui, uns estão aqui, uns estão aqui, uns estão lá embaixo. Eu não posso exigir o mesmo nível de fé de um novo convertido, de alguém que está há 20 anos na fé, que já apanhou, já naufragou, já viu, já combateu com demônios, principados, potestades, já caiu, já levantou, já caiu, já levantou, já viveu tantas coisas. É óbvio que está cascudo, como a gente diz outro, né? Mas uma coisa é importante, seja qual for o seu nível de fé, desenvolva, como Paulo elogiou a igreja de Tessalônica, que nós citamos aqui. Olha, meus irmãos, eu vejo que a fé de vocês cresceu sobremaneira. Paulo elogiou a fé daqueles caras, de maneira muito pontual, e que a nossa fé possa ser elogiada da mesma forma, que a fé dos meus filhinhos lá de Brusque cresçam também de forma e de uma maneira sobrenatural. Amém? Vamos agora para o próximo dom, operação de maravilhas, ou depende da Bíblia que você tem aí, deixa eu abrir aqui, operação de milagres, ou operação de maravilhas, enfim, esse é um dom bem interessante. Nós vamos usar alguns exemplos bíblicos aqui. Pode estar o próximo versículo. Ele é uma intervenção divina no curso da natureza, irmãos. Você vai ver que a diferença basilar entre dom da fé e operação de milagres é o seguinte: o dom da fé é uma ação passiva. Geralmente a fé em ação para o recebimento de um milagre, de um livramento. A operação de milagres é a força de uma fé ativa, que geralmente produz algo no macro, no coletivo ou no individual. Raríssimas exceções, mas basicamente é isso. E a operação de milagres e maravilhas, irmãos, o nome já diz, operação de uma maravilha, quebra lógica, quebra física. E na Bíblia tem muitos exemplos,
Não é pouco não, tá? É até difícil a gente selecionar de tanto exemplo que tem. Eu selecionei só 3. Os 3 assim mais conhecidos. Exemplo número 1. Jesus transformar água em vinho. Lembra dessa, irmãos? O que é isso, irmãos? Não é todo dia que você vai ver moléculas sendo transformadas, água. E agora, o primeiro milagre que Jesus realiza em Caná da Galileia, nós já tivemos, as nossas caravanas geralmente passam em Caná, e a gente dá uma olhada lá naqueles, alguns desses vasos aqui que são grandes demais, preservados, apontando para aquele tempo. E ali há um registro, aqui ocorreu um milagre que é contra a lógica, é contra qualquer aparato natural, é sobrenatural. Então, o primeiro exemplo que eu quero deixar aqui, a transformação de água em vinho em Caná da Galileia. Exemplo número 2, ainda mais conhecido, multiplicação de pães e peixes. João capítulo 6. Você lembra disso, né? Muito bem lembrado, né? O Evangelho de João capítulo 6 é um dos capítulos da Bíblia que ele é longo, né? Tem 70 e poucos versículos. É um dos que eu mais fui ministrado na minha vida, porque ele começa com um aparato sobrenatural, essa multiplicação de pães e peixes. Depois ocorre Jesus andando sobre as águas, que é outra coisa extremamente milagrosa. E quando Jesus vê que está um oba-oba daquele, muita gente só empolgado com a bênção, com a benesse, ele traz um dos sermões mais duros do seu ministério, que ele é o pão da vida. E ali faz uma divisão, irmãos. Ali quem é discípulo se manifesta, quem quem não é. Ali há uma divisão clara, ao ponto de Jesus lá para os 12 falar assim: vocês vão correr também? Não. Mas o capítulo começa, justamente esse capítulo crucial das Escrituras, que é João 6, onde Jesus coloca um nível de renúncia que deve ocorrer para aquele que vive o Evangelho. Começa com a multiplicação de pães e peixes. Irmão, não tem lógica. 5 pães e 2 peixinhos alimentaram uma multidão. E sobrou quantos cestos ainda? Quem lembra aí? 12. Só algo, uma operação de milagre e de maravilha como essa. Terceiro exemplo. Esse, ressuscitar mortos, está no campo não de cura, né, irmão? Ele já morreu faz hora, não tem nada para ser curado aqui, está morto, amém? Está no campo de operação de milagres. Tem outros exemplos de morto que ressuscitou na Bíblia, amém? Você vai ver lá com Pedro, esqueci o nome da mulher que Pedro orou, Jesus, fugiu agora, me ajuda, as universitários. Dorcas, né? E tanto outros casos, aquela viúva de Naim. E há outros exemplos bíblicos. Epa, era ele. Ô Siri, fica quietinho aqui. Então, irmão, pensa que, e ainda Jesus tem todo um código nessa passagem. No 4º dia, toda uma tradição judaica muito presente, que até o 3º dia a alma poderia ali, o espírito ainda próximo do corpo, Jesus chega intencionalmente no 4º dia, para quebrar protocolo mesmo. Então, ressuscitar. Quantos amigos meus, eu nunca tive essa experiência, irmãos. Eu oro, quem sabe um dia eu tenha, em nome de Jesus, de orar por um morto e ressuscitar. Eu tive pessoas que num culto apagaram, e eu não sei se estava morto ou não, eu creio que não. A gente orar e a pessoa voltar, mas então não posso testificar que seja isso, mas é algo sobrenatural. Então, deixa eu falar um testemunho que eu ouvi de um missionário. Isso aqui se encaixa dentro de operação de milagres e maravilhas. Eu cruzei com um missionário do Nordeste. Ele falou que ele foi para dentro do sertão com carro e ele não tinha a gasolina necessária. Quando ele foi voltar, não tinha posto, não tinha nada. Ele tinha que rodar 380 quilômetros, ele estava na reserva. Ele colocou a mão no painel e falou assim: Senhor, agora é a hora de eu experimentar uma operação de milagres e maravilhas. Eu preciso, Senhor, de gasolina. E ele viu o ponteiro mexer na hora, até um pouco depois da metade. Ele não parou para abastecer. O ponteiro, de alguma forma, um milagre criativo de Deus, a gasolina se manifestou naquele carro e ele pôde voltar. Como outros
que já rodaram ali, 200 quilômetros com o ponteiro assim, afundando já, não é nem batendo, é afundando já. A gente já viu alguns missionários com testemunhos lindos, maravilhosos, que viveram operações de milagres e maravilhas no campo. Então, esse é o segundo dom. Como eu falei, irmãos, são dons que não são difíceis de entender. Os dons de poder, provavelmente, na mecânica e operacionalização dos mesmos, são os mais fáceis de entender do que os demais, os dons de revelação, por exemplo. E o último, os dons de curar. Como conceito pode trazer ali? Bom, esse é o mais fácil de entender, a não ser alguns entendimentos que eu preciso trazer com você aqui hoje. Dons de curar é concedido como uma solução divina, capaz de amenizar o sofrimento humano, através da fé em Jesus Cristo. Todas as enfermidades estão sujeitas à cura divina. Deus, de um modo sobrenatural, comunica saúde e força aos corpos afligidos. Então veja bem, nós vamos orar sempre, porque o mandato de Jesus, o ide, é isso: pregai o evangelho, curai os enfermos, expulsai os demônios. Faz parte do pacote daquele que crê em Jesus, operar aquilo que Jesus falou na grande comissão: ide, pregai o evangelho a toda criatura, e curai os enfermos, expulsai os demônios, e apregoai o ano aceitável do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então faz parte. Então, orar pelos enfermos faz parte, como aqui houve uma inspiração aqui no louvor. Eu vou dizer uma coisa: a inspiração no louvor, que nasceu da intercessão e que veio para o louvor, deu a tônica do grande finale aqui. Eu procuro estar muito atento ao que Deus entrega aos filhos da casa, irmãos, porque eu aprendi uma coisa nessa vida, eu aprendo com todos. Eu aprendi a aprender com todos. Humilde, intelectual, aqui ou ali, não importa. É estar sensível, porque Deus usa quem quer, amém? Ele usa quem quer, do jeito que quer. E essa é a beleza do evangelho, sermos humildes para aprender com todos. E eu olhei ali, essa percepção, eu falei: aí está uma direção que veio para essa noite. Nós terminamos orando pelos enfermos aqui, porque eu ainda creio num Deus de milagres, irmãos. O dia que eu parar de crer que o meu Jesus não cura mais, ou que não tem poder mais para mudar vidas, histórias, então eu vou pegar a Bíblia e vou rasgar, porque não é esse Jesus morto lá que está. Eu creio em Jesus que salva, cura, transforma, aponta destinos proféticos para que a pessoa possa fluir agora dentro de um comissionamento maior para a vida dela. Um Jesus maravilhoso. E os dons de cura são talvez os mais difíceis, a não ser algumas coisas que a gente precisa aqui entender rapidamente. Pode botar o slide? O primeiro entendimento é que dos 9 dons, talvez o mais, esse que já estou adiantando, o primeiro entendimento, ele é o mais fácil compreensão, porque cura é cura, irmãos. É uma gripe, como a Rocio orou aqui, era uma dor nas costas, ou um câncer terminal. E nós, como igreja, nos movemos para orar por cura. Isso é maravilhoso, irmãos. Pastor Egon agora, que está no hospital, estou em contato com eles todos os dias. Deu um susto na gente, agora está melhor, aleluia, glória a Deus. E já vai receber alta amanhã em nome de Jesus, glória a Deus. Pastor Toschi me pediu algo para a igreja Nação Forte, o bispo Toschi. Falei assim: pastor, quero fazer um pedido de um amigo. A minha netinha nasceu terça, está na UTI. Nós não conseguimos tocar nela ainda. Uma dificuldade, um problema pulmonar e etc. E eu vi aquele grandalhão, chorar no culto. E eu falei assim: meu amigo, quando a gente jantava junto, nós vamos no domingo à noite, quando eu chegar, além de orar, não é muito de Deus isso, eu nem lembro, olha só, nós vamos orar pelos enfermos, e a sua neta vai ser a primeira da lista que nós vamos orar, porque nós cremos que Deus pode tirar ela essa semana daquela UTI, em nome de Jesus. Como a gente já viu nesses cultos de quarta. Pastor, mas não é na quarta que a gente ora para o enfermo? Irmão, não tem culto para orar.
A gente ora quarta, ora quinta, ora sem culto, ora na rua, ora quando vai visitar alguém, ora no discipulado, ora no tete a tete. Deus, quando quer manifestar a sua graça, não é um dia. É óbvio que quarta-feira nós concentramos para a gente orar por necessidades específicas. Olha o quanto de necessidade tem lá. Eu vi a Carol nessa quinta-feira agora, nosso culto foi quinta, né? Mas volta essa semana para quarta. Ela dividindo quantos eram cura, quantos eram isso, necessidades gravíssimas dos nossos irmãos em Cristo aqui, irmãos. Você imagina? Então orar por cura é uma missão coletiva da igreja. Aí eu volto, né, a frisar o seguinte: como eu sei que eu tenho esse dom ou não? É a prática ou a manifestação contínua e regular do dom. Quando você vai ver ele se manifestando na sua vida com uma fluência maior. Pode passar. Isso aqui eu já adiantei também. Eu vou pular essa parte do segundo entendimento, que é sobre o cumprimento do ID. Não, pode deixar isso, só para relembrar, né? Da operação regular e contínua do dom é a manifestação do dom de cura. Tem homens, por exemplo, que fizeram do seu ministério pessoal a força maior, o braço maior, as conferências de cura. Eu respeito todo mundo, irmãos. Eu aprendi a respeitar todos, porque só naquele dia que nós saberemos, tá? Quem é quem. O Deus poderoso que sonda cada coração. Eu aprendi a respeitar todo mundo. Homens na África, como Reinhard Bonk, que já faleceu, que as cruzadas de milagres, e quantos africanos e milhões que se renderam a Cristo através das cruzadas de cura dele, e tantas outras, que pregava-se o evangelho, pregava-se o nome de Jesus, e milagres, e milagres, e milagres. Então tem em alguns ministérios e alguns homens que esse dom, ele é tão aflorado, ele é tão pungente, que eles fazem inclusive movimentos específicos de cura e etc e tal, e cada um opera na medida que Deus deu, amém? E a gente respeita cada um, e é isso aí. Mas independente de homens ou mulheres que tenham um dom muito expressivo nessa área, que ao longo dessas últimas décadas no Brasil surgiram muitos homens e mulheres de Deus usados nos dons. Eu conheci um homem, irmãos, esse é da antiga, década de 70, 80, e eu peguei o finalzinho do ministério dele. Ele já partiu com o Senhor. Pastor Clóvis, não é o nosso Clóvis aqui, não. Quando eu comecei no ministério, esse homem estava encerrando a sua carreira em Cristo, né? Proposta. Bom, eu já vi gente operar em cura divina, mas aquele homem lá, eu vou te falar um negócio. E ele tinha um culto às tardes, de quarta-feira à tarde. E eu, por curiosidade, novo convertido, eu falei, eu vou começar aí às quartas à tarde, grudar no lado desse cara, para ver como é que é. Falei, não, tem alguma coisa aí? Não tinha, irmão. Era gente cuspindo caroço de câncer, e milagres, e curas extraordinárias. E Deus dá conforme a sua graça e misericórdia para pessoas que buscam também, né? Fome e sede, lembra? Determina aquilo que eu vou receber do Senhor. É o meu nível de fome, é o meu nível de sede. Agora, uma outra coisa sobre cura. Isso aqui é bem interessante, o terceiro entendimento. Não há um padrão para cura. Jesus não fez um lodo e jogou no olho de um cego, irmãos. Agora o perigo que está aqui. Quantas outras vezes ele fez isso? O problema é transformar uma experiência pessoal em doutrina. A glória é dele e o centro é a palavra. Quando eu faço do centro da coisa o meu nome, ou um tipo de manifestação, aí eu estou construindo algo mais hedonista, ou voltado ao homem ou à pessoa, ou uma vaidade pessoal, do que glorificar o nome de Cristo, irmãos. Jesus curou pessoas e pessoas na Bíblia de mais diversos jeitos e maneiras que você possa imaginar. Um foi pá, no olho. O outro, servo do centurião, manifestou um nível de fé ali enorme, e Jesus só mandou uma palavra, não tocou na pessoa, não houve contato, mas uma palavra liberada curou. E outras,
que só se arrastaram e tocaram na orla de Jesus e o fluxo parou. Você viu que não há uma forma, há inúmeras maneiras que Jesus usou e curas variadas. Então nós não podemos, o cuidado aqui nesse entendimento é não transformar uma forma específica. Irmãos, eu já vivi milagres, eu já vivi formas que Deus falou assim, ó, eu não trago chofar para o culto ou isso, eu tenho em casa, gosto, mas só quando Deus move para alguma coisa muito específica. Eu me lembro que lá no início da igreja, lá na Nova Brasília, os mais antigos vão lembrar disso. O pastor Charles estava comigo na época ainda. Só os mais antigos vão lembrar ainda do pastor Charles. Eu falei assim, Charles, tu tem chofar, né? Traz para a igreja hoje. O Senhor mandou no meio do louvor a gente parar o louvor e tocar 7 vezes. E vai haver curas aqui. Nunca mais eu fiz isso, foi aquela noite, irmãos. Eu me lembro que o louvor começou. Quando estava no final da segunda canção, eu falei, Charles, e agora? Nós pegamos o chofar e começamos a tocar. Pessoas começaram a cair nas cadeiras, irmãos. E testemunhos de cura não foram poucos depois naquelas semanas que vieram. Então agora eu vou montar uma doutrina. Para ser curado na igreja, tem que ser ao toque do chofar, tem que ser no meio do louvor e nas... Não, para amor de Deus, irmãos. O nosso Deus é criativo e faz do jeito que Ele quer, sem alarde às vezes. Só ali uma oração simples que você não sentiu arrepio, você não sentiu emoção nenhuma, mas a graça de Deus se manifestou e o milagre ocorreu. Às vezes sem arrepio, às vezes é com uma graça muito grande, às vezes é com lágrimas, às vezes é sem lágrimas. Não há uma métrica. Cura é o desejo e a misericórdia de Deus se manifestando e nós só fluindo naquilo que Ele aponta. E agora um ponto chave aqui, para a gente poder orar. Um ponto chave. Você percebeu que dons de curar, não é dom de curar, é dons de curar, é o único dos 9 dons que está no plural? É o único dos 9 que está no plural. Interpretações não é interpretação. Variedade não é variedades. Profecia ou profecias é o único dom. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dom da fé, operação de milagres. Operação, não é operações. O único dons de curar é esse que está no plural. Por quê? E aqui uma mecânica interessante. E eu gosto muito de ouvir alguns amigos meus, peritos nessa área, que são peritos quando eu falo assim, que não só ensinam, mas vivem os dons. Só ensinar, irmãos, é uma coisa. Ensinar e viver na prática é o que te dá autoridade no assunto. A autoridade, ela vem com a prática daquilo que você ensina, seja ela testemunhal no caráter ou naquilo que você realmente vive no seu dia a dia. Então é necessário. O que é a autoridade? A autoridade é isso, irmãos, é o evangelho manifesto, o encontro do conhecimento e da prática em todas as áreas. Casamento, com os filhos, vida com Deus, jejum. Imagina, eu ensinar sobre jejum à igreja, mas no jejum nunca. Eu nem acredito no jejum, mas estou ensinando sobre ele. Você entende? Então isso que você precisa entender e viver na sua vida. Agora, qual que é o ponto-chave aqui? Tem médicos aqui? Médico ou médica? Vamos lá, alguém? Hoje no culto? Eu sei que nós temos na igreja aqui, mas hoje não tem ninguém, nenhum no culto. Tá bom. Pelo menos eu não vi, né? Nenhuma mão aqui. Quando você se forma, depois que você se forma, no quadro geral que é necessário para essa formação, você vai fazer agora o quê? Uma especialização. E é por isso que você vai ver cardiologista, dermatologista, oncologista, e etc, e etc, etc. O que eu quero dizer com isso, pastor? Você vai perceber que dentro do próprio ofício de cura,
há algumas questões que Deus, Ele derrama para algumas pessoas com uma intensidade maior. Não é que a pessoa só vai orar por isso, não é isso, pelo amor de Deus, para com isso. Não estou inventando doutrina nenhuma não aqui. Você vai ver na própria experiência cotidiana. Vou usar o exemplo desse meu amigo, que eu peguei o final do ministério dele, o pastor Clóvis, e que eu acompanhei ele em inúmeros cultos de tarde. Foram mais de um ano acompanhando ele, como ele orava, como ele fazia. E uma vez, num café, eu vi ele abrir o coração para algumas coisas. Ele falou assim: olha, eu já orei por canceroso, ele foi curado. Nós temos que orar por todos, amém? Todos. É a nossa fé em ação em Cristo Jesus. Mas ele falou: eu percebo que quando eu oro por coluna, pode ser a mais torta do mundo, ele via uma eficácia maior. E isso eu sou prova. Bom, já teve gente assim, de chegar torto, e ele começar a orar, e clac, 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 clac. Eu falei: meu Deus, ou vai quebrar tudo agora, ou vai para o lugar. E a coisa, tol. E aí ele foi me ensinando e me instruindo, claro, isso muito antes, depois de a gente sistematizar o ensino, o estudo da coisa, mas eu estou falando a vivência da prática. Na época ela já apontava para isso. Quer ver um exemplo meu? Eu já orei por muitas curas, foram-se manifestas, mas sabe qual é uma área que eu já vi que eu orei e a incidência do milagre, ela é muito visível, numa proporção muito maior do que as demais? Por insônia. E nós vamos orar por isso aqui hoje. Se você está com dificuldade de dormir, essa noite será a melhor sua do ano. Não, se a sua fé não chega, eu estou orando, estou unindo a minha fé por você aqui em nome de Jesus, e vai ser a sua melhor noite do ano. Teve uns 3 amém pelo menos aí. Aqui está todo mundo dormindo bem, né? Então quero dizer que todo mundo dormindo. Então tá bom. Glória a Deus, irmão, aleluia. Que maravilha, continue assim. Mas é uma coisa que eu não sei explicar. Aonde que você explica isso? Porque Deus vai dando graça e você vai vendo. Para aqueles que têm o dom de cura, vocês que têm o dom de cura, que operam o dom de cura, percebam isso. Que vocês vão ver em ambientes específicos, todos os homens de Deus, relatos, biografias, nós vemos eles apontar a mesma coisa. Determinado agrupamento de doenças, eu não sei explicar, é inexplicável, irmão. Não adianta querer a gente alcançar pela teologia, que não vai dar certo, ou só pela vivência, que também não vai dar certo. É vivenciando a própria prática dos dons. Você vai percebendo um nível de eficácia maior num lado, porque são dons de curar. É como se ele fosse colocando especializações, assim como é no natural, no espiritual. Ok. Esses são os 3 dons de poder: operação de milagres e maravilhas, dom da fé, dons de curar. Conversa com qualquer missionário no campo, de países extremamente fechados, seja no campo asiático, estou falando de Tailândia, Nepal, Vietnã, Mongólia, China, Coreia do Norte, então nem se fala, né? O país mais fechado do mundo para o evangelho. Ou países de muito dinheiro, riqueza. Eu me lembro de uma missionária amiga minha, Merlin Van der Hoef, o nome dela. Ela ficou no Canadá durante anos. Era uma amiga pessoal, minha e da Carol. Quando ela volta para o Brasil, depois de uns 8 anos, ela fala assim: para ganhar uma alma para Jesus lá, no Canadá, eu celebrava como se fosse final de Copa do Mundo, assim. Porque como eles têm muito dinheiro, não tem nenhum tipo de aperto. Aquilo que o Asaf fala no Salmo 73, não vejo neles aperto algum. Lembra a comparação que ele faz dele com os ímpios? Então você apresenta um Jesus que pode curar. Ele diz: eu não quero cura não, estou bem. Mas ele pode te abençoar. Já sou abençoado, tem muito dinheiro já. Como, irmãos? Para abrir uma porta dura dessa. E ela falou assim: pastor, eu comecei a gastar um ano inteiro orando por dons espirituais. Eu falei: eu não aceito. Eu entendo que eu preciso continuar pregando o evangelho, mas como Paulo falou também ali aos Coríntios, manifestar o poder de Deus e a graça de Deus.
Uns 10 meses depois, ela fala que começou a pipocar milagres, palavra de conhecimento. Ela descobria que tinha a mãe de alguém doente. Ela: posso ir lá na casa orar? Ué, como assim? Posso ir orar no nome de Jesus? Não no meu nome, no nome de Jesus. Aí as pessoas começaram a experimentar milagres, e isso, e aquilo outro, uma palavra de conhecimento. O que começou a acontecer? As portas para o Evangelho começaram a se abrir. Explica mais sobre isso aí. Aí, irmão, Jesus na veia. Os maiores frutos do ministério missional dela em solo canadense foram depois que ela buscou a Deus ininterruptamente 1 ano sobre os dons espirituais. Vai no hinduísmo, pregar para um hindu, ou para um muçulmano. Não sei se vocês estão sabendo, mas há inúmeros relatos das agências missionárias, e olha que eu converso com um monte deles, de muçulmanos, islâmicos, que estão tendo aparições. O próprio Senhor Jesus tem se manifestado e tem se convertido, entrega a sua vida para Jesus. Então, irmãos, mas às vezes não é na Ásia, às vezes não é lá em países como o Canadá, ou um país do norte da África, da Europa, perdão. Às vezes é no seu condomínio, que tem um coração fechado ali, que não abre de jeito nenhum. Às vezes é na área acadêmica, na escola, onde você está, na faculdade. É no seu ambiente de trabalho, que você percebe ali uma dureza de coração severa, e você ora: Senhor, faz alguma coisa, usa a minha vida. Eu me lembro que quando, e aqui eu vou encerrando, para abrir o coração dos Estel, foi quando um milagre com a minha avó ocorreu. Até então eu não tinha oportunidade de pregar, de orar, de nada, era só escárnio e tal. Até que um dia, minha avó severamente doente, eu chego lá, ela não conseguia levantar. Eu fiquei sozinho na sala com ela 1 hora. Eu falei assim: vó, você crê no nome de Jesus, é nele, não é no meu, que a senhora vai levantar agora desse sofá. Ela: filho, eu creio. Você crê? Jesus, tá, eu falei ali uns poucos. Então eu vou orar no nome, eu deixei bem claro, no nome de Jesus. Eu peguei na mãozinha dela e falei, eu só falei uma oração simples: em nome de Jesus, o meu Salvador, levanta. A minha avó saiu correndo e entrou na sala onde meus tios estavam. Aquele milagre abriu a porta, porque no almoço seguinte começaram a me fazer interrogações sobre fé, sobre o que era aquilo, sobre o que era aquilo outro. E aí, irmãos, eu comecei Evangelho na veia. Então entenda que os dons espirituais, como eu falei lá no culto 1, não é para glorificar o nome de homem nenhum, é para apontar para Cristo. Os dons espirituais, quando são manifestos, são para abrir ferrolhos e cadeias e grilhões, com o intuito de quê? De o Evangelho poder entrar e levar pessoas para a salvação. É uma ferramenta, é uma habilidade concedida a Deus pelos homens, com um único foco maior: Jesus Cristo e o reino eterno. Tirar pessoas que estão indo para o inferno, para agora estar com Ele e morar para sempre com Ele nas regiões celestiais. Então, ore mais a Deus. Nós estamos aqui, irmãos, terminando semana que vem a primeira fase do bloco de ministrações da Escola do Espírito. Serão ao todo 7 domingos falando sobre vida no Espírito. Não que a gente parou, vamos continuar. 7 domingos. Para que você seja motivado, impulsionado a começar a orar mais, buscar mais a Deus e começar a experimentar mais de Deus na sua vida. Porque isso é só para pastor, é só para líder, é só para obreiro. Não, irmão, é para todo aquele salvo em Cristo Jesus, amém?
Está escancarado para todos. É para todos, irmão. Não é para presbítero, pastor, apóstolo, profeta, não. É para todo filho e filha de Deus no reino ser usado por Ele de maneira sobrenatural. E eu queria te convidar a ficar de pé comigo agora, em nome de Jesus. Você que sofre de insônia, é o primeiro que eu quero chamar aqui na frente. Pode vir já correndo. Você que sofre de insônia. Nós vamos ver curas e milagres essa noite aqui. Você vai testemunhar sobre essa noite sua. Vou esperar vir. Se você que está em casa aí, não importa se está longe, se está perto, se está no Japão, se está há muitas pessoas que estão conectadas com a gente, fora do país. Depois eu vou trazer uma listinha só de todos os países que estão conectados com a gente nessa escola do Espírito. Você não tem noção. Cobrimos todos os continentes. E pessoas que estão conectadas a essa escola, pela glória de Deus. Você que está aí online, essa mesma fé que opera aqui está operando na sua casa também. Não é no nome de homem, de André, de Pedro, de João, de Pierre, de Liceu, não, é no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Aqui estão pessoas, eu não sei se é para uma ordem patológica, ou se é para uma ordem espiritual. Eu não sei a foco e a fonte. Mas tem o correto de um ser humano é dormir bem à noite, para que o seu ciclo se renove e ele possa acordar no outro dia e cumprir assim todas as tarefas que o Senhor propôs, de trabalho, de reino, de ministério. Esses teus filhos não estão conseguindo, mas há uma unção de cura sobre esse lugar, desde o louvor, desde a intercessão pré-culto, o Senhor apontando para um dia de cura, e nós vamos testemunhar muito. E talvez eu já vou trazer testemunhos, eu vou ler testemunhos aqui domingo que vem no culto. E você vai testemunhar. E eu vou ler o seu testemunho. Em nome de Jesus. Eu quero orar por esses teus filhos agora, Senhor. Em nome de Jesus. Eu repreendo todo seta noturna. Eu repreendo todo espírito da maldade. Tudo que está desregulado, Senhor, na vida de cada um deles. Que o Senhor regule agora. O teu espírito agora. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro essa insônia, esse pavor noturno, esse espanto noturno, seja o que for, cancelado na autoridade do teu nome. Eu declaro que essa noite será a melhor noite de sono do ano deles. Eles vão poder testemunhar isso, da tua presença, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que cura, o que transforma. Senhor, eu declaro, Senhor, curar dos teus filhos nessa noite, que estão no altar por um passo de fé, declarando: eu creio num Deus poderoso. Sim, assim como o salmista dizia: em paz me deito, em paz durmo, em paz me levanto. Que seja essa paz que alcance o coração deles, ao deitar, ao dormir e ao levantar amanhã. Testemunharão do poder de Deus manifesto nessa noite, em nome de Jesus. Você agora que precisa de oração por algum tipo de cura, não importa qual a área, nós vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, aqui estão filhos e filhas teus, Senhor. Eu não sei qual é o problema que cada um está, seja sanguíneo, seja ósseo, seja neurológico. Senhor, eu não sei aonde está, mas eu te peço agora, anjos ministradores da tua parte, que adentrem esse lugar e possam tocar agora os teus filhos nas enfermidades que estão aqui, Senhor, presentes na vida deles. E nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, a cura que vem do alto. Ela não é produzida por homem, porque homem nenhum pode produzir. Mas em nome de Jesus, nós impomos as nossas mãos agora sobre os teus filhos. Declaramos a cura do alto sobre cada um deles. Que eles sintam agora o fogo do Espírito, o fogo da tua presença. Sim, que eles possam testemunhar da graça do Senhor Jesus Cristo. Sim, Deus, em nome de Jesus, cremos no Senhor,
o mesmo que cura ontem, hoje e eternamente. Sim, aquele que não há limites e não há impossível para Ele. Sim, Deus, nós liberamos uma palavra na autoridade do nome que é sobre todo nome. Câncer, nódulos, seja o que for que estiver em desconformidade, Senhor, a saúde perfeita de um corpo humano, venha para o lugar agora, em nome de Jesus. Seja problema de visão, seja, Senhor, ósseo, seja muscular, sim, Deus, em nome, fígado, intestino, pulmão, pâncreas, Senhor, aonde estiver afetado agora, entra com o teu poder, entra com a tua graça, sim, Jesus. Há poder, Senhor, no nome de Jesus. Queremos orar agora também, Senhor, pela neta do Bispo Toschi. Visita essa criança agora na UTI, Senhor. Visita essa criança na UTI. Profetizamos que ela vai sair dessa UTI, Senhor, essa semana, e o teu nome será glorificado. Também oramos pelo pastor Evo, nós declaramos a alta dele amanhã. Ele está aqui novamente junto conosco, Senhor, cumprindo o teu chamado. Sim, Deus, em nome de Jesus, declaramos cura sobre os teus filhos nessa noite. Ah, te adoramos, Senhor, te adoramos, te adoramos. Basta uma palavra tua e eu creio, Senhor, ela foi liberada nessa noite. Obrigado, Jesus, obrigado. Eu quero liberar então, Senhor, pela fé. Eu sei que alguns dos teus filhos já têm recebido algo do céu aqui nessa noite. Eu sei que as manifestações do teu Espírito já estão ocorrendo em nosso meio nessa noite. E nós já te adoramos, te glorificamos, porque milagres serão contados essa semana do que o Senhor já realizou em nosso meio. É a nossa oração e gratidão no nome de Jesus. Amém, queridos? Creia que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e continua sendo por todos os dias. Ele não muda. E eu já creio na cura que você já recebeu pela fé nessa noite, no nome de Jesus. Amém?